Olá! Na rotina de estudos de hoje, falaremos de dois tópicos extremamente importantes para a análise combinatória: o fatorial e a permutação. O fatorial de um número é esse mesmo número multiplicado por todos os seus antecessores, até chegar em 1. Por exemplo, 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Num segundo exemplo, nós temos 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 720. É importante citar também que o 1 fatorial, por motivos óbvios, é 1 mesmo. E um outro detalhe importante é o fatorial de uma letra, o fatorial de uma parte literal. Por exemplo, n fatorial. Por que n fatorial seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim por diante? Porque se você notar, olha, dá uma olhadinha aqui em cima. O 6 vezes 5 seria o quê? O 5 seria 6 menos 1. O 4 seria quem? 6 menos 2. O 3 seria quem? 6 menos 3. E assim por diante. Então, o fatorial de toda a letra, de toda a parte literal, como a gente costuma dizer, nada mais é do que, no caso de n, sendo n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, e assim por diante, até chegar em 1. Um outro detalhe simples e de muita importância que requer toda a atenção é o zero fatorial. O zero fatorial é igual a 1. E aí surge aquela dúvida. Por quê? Por que o zero fatorial é igual a 1? Então, vamos dar uma olhadinha para que a gente possa tirar essa dúvida, que é pequena, mas também é muito importante. A observação diz o seguinte: o fatorial de um número natural é igual ao produto dele pelo fatorial do seu antecessor. Vamos olhar os exemplos e vamos verificar essa observação. Aqui, como todos nós já sabemos, o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial, da mesma forma, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que eu quero que você atente é para esse detalhe aqui. Observa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o 4 fatorial. Portanto, se eu olhar com atenção, o 5 fatorial nada mais será do que o próprio 5 vezes o 4 fatorial. E a partir daí, a gente tem essa relação. O que é o 5 fatorial? É o 5 vezes 4 fatorial. E a partir desse momento, a gente volta as atenções todas para a ideia de que o zero fatorial seria 1. Continua olhando e agora eu peço que você preste bastante atenção. Olha lá. Acabamos de ver que o 5 fatorial era 5 vezes 4 fatorial. Então, observe atentamente que se esse 5 passar, já que ele está multiplicando, passar dividindo, nós vamos ter então o quê? Que o 4 fatorial nada mais é do que o 5 fatorial dividido pelo 5 que estava multiplicando, ok? E a partir daí, a gente pode montar uma relação, até mesmo dizer uma lei. E aí, isso serve para todos os outros valores no caso do fatorial. Olha lá, se eu quisesse o 3 fatorial, o 3 fatorial seria 4 fatorial dividido por 4. O que seria o 2 fatorial? 3 fatorial dividido por 3. No caso do 1 fatorial, seria quem? Fala para mim. 2 fatorial dividido por 2. Portanto, já que nós queremos o zero fatorial, utilizando essa mesma relação, poderíamos dizer que o zero fatorial é 1 fatorial sobre 1. E quanto é o 1 fatorial? É 1 mesmo. E aí, ao dividirmos 1 pelo 1, chegamos à conclusão de que o zero fatorial é igual a 1. Ok? Então eu peço para que você não esqueça esse detalhe muito importante e que quando você estiver resolvendo um item, quando você estiver resolvendo uma expressão, todas as vezes que o zero fatorial aparecer, a gente já sabe que ele vale 1. Ok? Bem, tudo certinho, né? Então vamos dar sequência aí à nossa aula e agora sim falar de permutação, né, de uma maneira mais específica. A permutação simples, né, ela nada mais é do que o próprio fatorial de um número, ou seja, permutação de n é n fatorial.
No exemplo, você nota aqui que a permutação de 5 é 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nós já sabemos que dá 120. Mas aí surge uma pequena dúvida. Professor, o que é permutação? O que é permutar? Ora, gente, uma permuta nada mais é do que uma troca. Então, todas as vezes que a gente trabalha a permutação, a gente está envolvendo uma troca de elementos, uma troca de posição, uma troca de objetos e assim por diante. Na verdade, o estudo da permutação ele fica muito mais claro quando a gente lhe apresenta um contexto, como nós vamos ver agora nesse exemplo. Olha lá. Quantas são as formas diferentes como 4 pessoas podem ser colocadas em uma fila? Essas 4 pessoas sendo A, B, C e D. Então, olha só. Eu posso colocar essas pessoas nessa mesma ordem, né? A, B, C e D. Eu posso colocar essas pessoas numa ordem A, B, D, C. Posso colocar numa outra ordem A, C, B, D ou B, A, D, C. Enfim, e aí eu vou trocando os elementos de posição. Observa que eu não acrescentei nenhum elemento e nem retirei. Eu apenas mudei a posição, mudei a ordem deles. E essa mudança, essa troca, é justamente o que caracteriza a permutação simples. O que importa para a gente saber nesse momento é que como você está realizando uma troca, como você está realizando uma permutação com 4 elementos, então, pela fórmula nós teríamos o quê? Permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, eu teria 24 formas diferentes de organizar essas pessoas em uma determinada fila, ok? Então, esse tópico trata sobre a permutação simples e, como você pode ver, basta que você resolva o fatorial de um determinado elemento de um determinado valor, ok? Vamos seguir agora com a permutação com elementos repetidos, ou simplesmente permutação com repetição. Observando a fórmula, a gente pode até ter um certo desconforto, mas quando você notar o exemplo, observa comigo, as coisas passam assim um pouquinho mais claras e aí as suas dúvidas acabam sendo sanadas. Observa aqui comigo o exemplo para que você possa ficar mais tranquilo. Olha lá. Quantos são os anagramas da palavra infinito? Primeiro a gente precisa saber o que são anagramas. E anagramas são palavras que você pode formar com a mudança, com a troca de letras, e essas palavras elas podem ou não ter sentido, podem ou não ter um significado. Como, por exemplo, aqui, a palavra infinito, né? A palavra infinito faz um sentido, ela tem um significado para nós. Mas se você trocar algumas letras de lugar, você vai ver que agora ficou intonife, e que a princípio não tem sentido nenhum, ou não tem significado nenhum, ok? Mas o mais importante aqui é você observar que alguns elementos se repetem, como o I, o N, né? Que você está notando aqui claramente na nossa palavra. Só que um detalhe importante aqui, é isso que caracteriza a permutação com repetição. É isso que a gente chama de anagrama. E aí, quando você troca essas letras, esses elementos de lugar, você vai dando origem a novas palavras, e essas palavras podem ou não ter um certo sentido, ok? Como a gente pode notar aqui, E aí, 8 seria o número de elementos que a gente tem, ou seja, o número de letras. Observa que o I, que está em vermelho aqui, né? Ele repete 3 vezes, e o N repete 2 vezes, tá? E aí eu chamo a tua atenção para não confundir o N das letras da palavra infinito com o N que representa o número de elementos, o número total de letras dessa palavra. Tudo bem? Aplicando a fórmula agora, observa como fica mais razoável de se entender. O 8 é o total de elementos, que seria o N, né? O 8. E o 3 e o 2 é o número de repetição em cada letra. Ou seja, permutação de 8 com uma letra repetindo 3 vezes e a outra repetindo 2 vezes. E aí, aplicando a fórmula, nós teríamos 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E agora eu peço que você tenha uma atenção aqui a mais, porque como vamos resolver
essa expressão aqui, ó. Para que você resolva isso de uma maneira bem mais simples, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse 8 e desenvolver esse 8, né, da maneira que você aprendeu, até chegar ao 3. E quando chegar no 3, você para. Observa comigo aqui como é que vai ficar. O 8 fatorial, então, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, e aí eu vou parar no 3 fatorial. Justamente que é o 3 fatorial daqui de baixo. Ó. Observa que a gente desenvolve o maior valor em função daquele que mais se aproxima. Então, entre o 3 e o 2, quem mais se aproxima do 8 é o 3. Então, você desenvolve o 8 até chegar no 3. E para quê, professor? Para cortar, para simplificar, ok? Enquanto você simplifica o 3 fatorial, o 2 fatorial você desenvolve. E aí você tem 2 fatorial igual a 2 vezes 1, tá bom? Observa também que no numerador dessa fração eu tenho apenas multiplicações, no denominador também. Então eu posso simplificar tranquilamente qualquer valor de cima aqui com qualquer valor de baixo, desde que seja possível. No caso aqui, eu vou escolher o 8 e vou simplificar o 8 por 2, que vai dar 4. Portanto, o meu produto vai ficar 4 vezes 7, vezes 6, vezes 5 e vezes 4. Esse resultado vai dar um total de 3.360 anagramas ou 3.360 palavras, né? Utilizando essas letras aqui, ó, ok? Um detalhe importante da permutação é que você poderia querer saber por que a gente divide, né, por 3 fatorial e 2 fatorial. É justamente pelo fato de que se você observar aqui, ó, observa a sua tela e você vai ver que se eu trocar esse i com este outro i aqui, ó, eu não vou ter uma mudança na palavra, né? Imagina que eu troquei, pronto, olha lá. O i daqui, essa primeira letra, foi para cá, foi para a última, por exemplo. Se eu trocar a primeira com a última, eu vou continuar tendo a mesma palavra. Então, por esse motivo, eu tenho que ter anagramas diferentes. E por esse motivo também, a gente vai dividir justamente pelas repetições em cada uma das letras. Ok? Seguindo o estudo das permutações, vamos para a permutação circular. E na permutação circular, eu vou logo para o exemplo. Vamos lá. Seja um conjunto com 4 pessoas, né? Mais uma vez A, B, C e D. De quantos modos distintos essas pessoas poderão sentar-se juntos a uma mesa circular para realizar o jantar, sem que haja repetição das posições. Então está aqui as pessoas novamente, né? O Adson, o Bedson, o Cedson e o Dedson, né? Nomes bonitos. Olha lá. E aí, como é que eu posso fazer para que essas pessoas sentem-se à mesa para poder fazer uma refeição, por exemplo, ou uma reunião, por exemplo, né? Primeira coisa que eu tenho que notar é que eu tenho 4 elementos, são as 4 pessoas, e aqui, ó, eu fiz uma ideia, uma imagem de como você poderia imaginar essas 4 pessoas sentadas à mesa, ok? Pela fórmula, é bem simples. Permutação circular de n nada mais é do que n menos 1 fatorial, ok? Então, nesse caso, nós teríamos permutação circular de 4 é igual a 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 fatorial dá 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ok? Mas aí surge uma nova dúvida. Professor Ricardinho, por que n menos 1? Né? Então, olha para cá, para o cantinho da tela, que eu vou te dar um exemplo que vai realmente fazer com que você entenda por que esse n menos 1. Olha só. Observa aqui, ó, a nossa primeira mesa aqui, ó, é a mesma mesa aqui que eu tinha colocado como exemplo. E aí observa agora que eu vou girar as pessoas dessa mesa, vamos trocar a posição que elas estão sentadas. Só que olha o que vai acontecer. Observa bem aqui no caso da sua imagem. Olha lá. Quando eu giro essas pessoas aqui na mesa, eu passo a ter A, B, C e D. E se você notar, era a mesma sequência que eu tinha antes. Olha, A, B, C e D. Então, se você observar atentamente, você vai notar que não mudou.
E se eu girar novamente, ó, você vai observar novamente. Olha lá. A, B, C e D. Ok? E se a gente girar de novo, você observa que não mudou a posição deles. Bem, se você estiver achando que o fato de girar pode ter sim mudado a posição deles, observa mais um detalhe aqui. Ó. Quem está de frente para o A? O C. Quem está na frente do 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 B? O D. Aqui também o D. Na frente do B, o D. E na frente do B, o D também. Quem está à direita do A? O D. Quem está à esquerda do A? O B. Observem as outras imagens e verifiquem exatamente o que está acontecendo. Então, isso prova que, ao girar todos os elementos numa mesa circular como essa, as posições elas não se alteram. E isso significa dizer que eu tenho repetições, portanto, eu não posso ter repetições. Eu tenho que saber de quantas maneiras elas vão sentar sem que haja essa repetição. Portanto, o que eu posso mostrar para você? Que se eu tivesse uma permutação simples com 4 elementos, eu teria 4 fatorial. Mas como essa situação se repetiu por 4 vezes, eu pego o 4 fatorial e divido por 4, ok? Logo, se eu desenvolver esse 4 fatorial, eu vou chegar ao ponto de dizer que 4 fatorial, como nós já sabemos, é 4 vezes 3 fatorial. Posso cancelar esse 4 e o meu resultado vai passar a ser 3 fatorial. Isso significa dizer que se eu tenho 4 elementos, a minha resolução passa a ser 3 fatorial. E a partir daí eu posso até montar uma lei, porque isso vai acontecer para todos os outros valores. Se eu tivesse 5 pessoas na mesa, dividiria por 5. Se eu tivesse 6 pessoas na mesa, 6 fatorial dividido por 6 e assim por diante. Tudo bem? Ok? Beleza, vamos seguir. A permutação caótica, ela também é chamada de desarranjo. E aí você vai olhar para cá e dizer assim, meu Deus, realmente é um caos, olha essa fórmula, né, que me parece algo terrível. Eu vou explicar direitinho e você vai ver que ela nem é todo esse bicho de 7 cabeças como parece ser. Olha só, vamos olhar um exemplo. Em uma brincadeira de amigo oculto, né, o nosso chamado amigo invisível, na qual 3 pessoas escrevem seu nome em um pedaço de papel e o depositam em um recipiente, de onde cada um retira aleatoriamente um dos pedaços de papel. Quantas possibilidades temos de ninguém pegar o seu próprio nome? Bem, nesse exemplo a gente tem uma situação muito do nosso cotidiano, que é o chamado amigo oculto, amigo secreto, e aqui também é chamado de amigo invisível. Né? Todo mundo sabe que a gente anota o nosso nome num papelzinho e coloca numa urna, e aí cada um dos participantes vai tirar um papelzinho para saber quem é o seu amigo secreto, quem é seu amigo oculto. Não é isso? Mas tem um detalhe importante. Se caso você tire o seu próprio nome, né, aí não vai valer. Você embrulha o papel novamente, né, e coloca na urna para ser tirado novamente. Tudo bem? Então, vamos colocar na prática aí essa situação do exemplo de permutação caótica. Olha lá, são 3 pessoas e a pergunta, né, como nós já sabemos, é quantas possibilidades temos de ninguém pegar o seu próprio nome. Ok? E aí, para resolver esse exemplo, eu vou colocar aqui 3 personagens, ok? O Paulo, o Rodrigo e a Ana. Tudo bom? Bem, e aí, lembra que a gente pode trocar, né? Eles vão fazer o sorteio e cada um poderia pegar o seu próprio nome ou outro nome. Então, nesse caso, eu vou ter uma permutação, por quê? Porque, por exemplo, o Paulo, né, pode tirar o Paulo, o Rodrigo tirar a Ana e a Ana tirar o Rodrigo. E assim a gente vai fazer todas as permutações possíveis para esses 3 participantes, para essas 3 pessoas, tá bom? Então, Paulo, Ana, Rodrigo, Paulo, Rodrigo, Ana, Rodrigo, Ana, Paulo, Rodrigo, Paulo, Ana e Ana, Paulo, Rodrigo e Ana, Rodrigo, Paulo. Totalizando 6 maneiras possíveis da gente permutar essas 3 pessoas. Porém, o que nos interessa é que cada um retire o nome de um outro participante, tá? Eu não posso tirar o meu próprio nome, lembra disso. E aí, quando a gente vai analisar,
a gente observa que o Paulo, olha aqui, olha, nessa primeira possibilidade, o Paulo já tirou o nome dele. E isso a gente sabe que não vale. Então, quem não serve. Beleza? Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, o Paulo novamente tira o nome dele. E aí, não serve. Devolve para a urna. Não vale. Agora vamos para a terceira. Olha lá. O Paulo tirou o Rodrigo. Ok. Rodrigo tirou Ana. Ok. E Ana tirou Paulo. Ok. Então, essa é uma opção válida para a nossa permutação, para aquilo que ele nos pede, né? Que ninguém pegue seu próprio nome. Beleza. Vamos para a quarta opção. O Paulo tirou o Rodrigo. Ok. O Rodrigo tirou o Paulo. Ok. E a Ana tirou a Ana. Isso não pode. Não vale. Descarta essa possibilidade. Na próxima, a quinta, vamos lá? Paulo tira a Ana. Ok. Rodrigo tira o Paulo. Ok. E Ana tira Rodrigo. Ok. Essa serve. Vamos lá para a última possibilidade. Vamos ver se alguém pega o seu próprio nome ou não. Vamos lá. O Paulo tirou a Ana. Ok. O Rodrigo tirou o Rodrigo. Não pode. Ok? Isso significa, então, que das 6 possibilidades que eu tinha, 2 eram chamadas de caóticas. Por quê? Porque nenhum dos participantes tirou o seu próprio nome. Tudo bem? Ótimo, né? Mas agora, vamos dar uma olhadinha na fórmula. Não esquece dela, não. Esse D aqui, ó, D de N, significa justamente por causa do desarranjo, né? Para a gente não confundir com o PC da permutação circular. Tudo bem? Bem, alguém vai dizer assim, professor, mas é muito simples fazer dessa maneira. Eu nem quero mais olhar a fórmula. Mas eu preciso que você atente para um detalhe. Observe que aqui eram apenas 3 pessoas e que a permutação entre elas era o quê? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6 possibilidades. Se eu tivesse 4 pessoas, eu já não teria mais 6 possibilidades. Você teria um total de 24 possibilidades. Então, você teria que colocar as 24 possibilidades aqui para analisar quais delas são caóticas ou não. E ainda vou te dar mais um detalhe. E se fossem 5 pessoas? Se fossem 5 pessoas, o 5 fatorial seria 120. Então, seriam 120 possibilidades que você teria que colocar para analisar cada um. Então, observa que se você olhar para a fórmula com atenção, da maneira que eu vou te explicar, você vai ver que ela, em certas situações, é bem mais vantajosa. Olha só, a gente começa olhando as 2 primeiras frações. Olha só, está vendo aqui o 0 fatorial? Nós sabemos que o 0 fatorial é 1, certo? Então vai ficar 1 sobre 1 e aqui também 1 sobre 1. Como um deles é positivo e o outro é negativo, eu já posso cortar. Então, todas as vezes que você iniciar essa fórmula, você já elimina, tá? Essas 2 primeiras frações de dentro do parênteses, tá bom? E aí, eu vou fazer o sobre 2, vou fazer 1 sobre 3 fatorial, e aí preste atenção. Quantos elementos, quantas pessoas tem na nossa permutação? 3. Então, eu só preciso ir até o 3. Não há necessidade de você ir para o 4, 5, 6. Só iria até o 4 fatorial se eu tivesse 4 pessoas. Iria até o 5 se eu tivesse 5 pessoas e assim por diante. Ok? Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Desarranjo de 3 elementos é igual ao 3 fatorial bem aqui, ok? E 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Olha que simples que fica a nossa fórmula, ok? Agora, vamos desenvolver cada um deles. 3 fatorial, a gente já sabe quanto dá. 2 fatorial dá 2. E o 3 fatorial também dá 6. Portanto, agora eu tenho uma subtração entre 2 frações. E o detalhe é que elas têm um denominador diferente uma da outra, ok? Perfeito. E aí, MMC. Vamos lá? MMC entre 2 e 6 é o próprio 6. E aí, vamos relembrar um pouquinho aí das nossas questões de MMC no nosso passado, um TBTzinho para a gente relembrar. Vamos lá. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembra disso? Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. O menuzinho da expressão. E, novamente, 6 dividido por 6. E o resultado disso multiplicado por 1. Não esquece, tá?
divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Portanto, 6 dividido por 6 dá 1 e 1 vezes 1 também dá 1. Ok? Agora é só subtrair os dois elementos aqui da expressão e 3 menos 1 vai dar 2. Como aqui eu tenho uma multiplicação, ó, e esses dois elementos eu quero atentar, tá? Eles sempre vão ser iguais todas as vezes que você usar essa fórmula, então a gente sempre vai cancelar e o meu resultado confere as duas possibilidades. Tudo bem? É uma questão de você exercitar, é uma questão de prática, e você vai notar que essa fórmula realmente ela não é tudo isso que a gente imagina, não. Tá bom? Então, a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos e lembrar, se gostou, dá um like e se inscreva na nossa página. Aprenda matemática com Ricardinho Ribeiro. Tchau, tchau. Valeu!